quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós. O Caminho de Santiago, eu comecei a pensar há 15 anos atrás. Eu fui visitar uns amigos e vi umas fotos de uma pessoa que tinha feito o caminho, e de lá para cá eu comecei a pensar no caminho, sempre adiando por um motivo ou outro, e depois, ano passado, eu resolvi definitivamente que eu iria fazer o Caminho de Santiago. E entrei para uma associação dos peregrinos, porque a partir dela você colhe informações sobre como fazer o caminho, a preparação física, o que você tem que levar, a questão da mochila, da bota. E aí comecei a me preparar para isso. Eu escolhi o Caminho de Santiago porque eu queria ter um momento de recolhimento, cultura. Eu achei que o melhor lugar seria o caminho, porque eu estaria só e a oportunidade de estar mais próximo de mim mesma e de refletir, de pensar sobre a vida, pensar que na vida não existe só alegria, existe tristeza, existe momentos difíceis, momentos bons, existe morte, existe doença, existe vários fatores que a gente, no dia a dia, com a correria, talvez a gente não tenha não pensa sobre essas coisas. Eu resolvi fazer o caminho mais para isso também, para uma reflexão e para um recolhimento mesmo. O caminho, ele é enorme na quilometragem, né? Mas ele se faz muito simples, porque na sua grandeza ele é muito simples. Porque tudo lá é muito simples. As pessoas vivem, nós vivemos no caminho no anonimato. Porque lá ninguém te questiona nada. A sua profissão, sua formação, isso não importa no caminho. Se você tem mais ou menos dinheiro. Então é um caminho muito simples. Tudo que as pessoas te oferecem lá é com muita simplicidade, é com muito amor, é com muita gratidão, é com muita generosidade. Então o Caminho de Santiago ele é muito simples. Ele se torna muito pequeno na sua grandeza. Outro fator também que eu achei assim, que me motivou a fazer o caminho foi a questão da superação. Como eu gosto muito de fazer atividade física e essa questão de andar 800 quilômetros a pé, também achei interessante. Eu pensei até que ponto eu vou suportar fazer essa caminhada com uma mochila. E no começo eu achei que fosse uma experiência totalmente física, porque são muitos quilômetros, né? O fato de você estar com uma mochila, a minha estava com mais de 8 quilos. E eu pensei que a minha experiência fosse ser uma experiência física. E no decorrer do caminho, eu vi que ela passa muito rápido para o espiritual. Quando eu cheguei numa cidade que chama Saint-Jean, na França. E lá eu comecei o caminho, porque o caminho francês, ele começa em Saint-Jean. E o primeiro dia que eu cheguei no albergue e eu fui muito bem acolhida. Eu cheguei e as pessoas, já na porta, eu vi muitos peregrinos já esperando o outro dia para começar o caminho. E é uma cidade muito linda, muito acolhedora. E eu cheguei e aproveitei o dia todo para me
acostumar um pouquinho com a água do lugar, tomando água de fonte e conversando com as pessoas que estavam ali com o mesmo objetivo que eu. Então foi muito interessante ficar nessa cidade um dia antes de começar o caminho, porque o caminho, o primeiro dia, é o Morro dos Pirineus. É um caminho muito difícil, em quilômetros, nem tanto, porque são 24 quilômetros, mas a dificuldade dele é bem grande, tanto para subir como para descer. Eu demorei 8 horas para fazer esses 24 quilômetros. Eu fui aberta para fazer o caminho como ele deve ser feito. É tanto que no primeiro dia eu me embaralhei bastante lá com a questão da mochila para tomar banho, porque não tinha onde guardar as coisas direito e dormia no albergue, olhava de um lado, via uma pessoa lendo com uma lanterna, olhava para o outro, via a pessoa arrumando a mochila, pondo tudo em cima da cama e organizando. Eu falei, nossa, como que eu vou fazer isso? Durante 30 dias eu vou conseguir arrumar essa mochila, e tomar banho nesses banheiros e dormir com esse tanto de gente no quarto. E aí falei, não, é isso que eu me propus e é isso que eu vou fazer. Tem que estar aberta para isso também, para essa zona de conforto, né, que a gente tem nas nossas casas, com a nossa família, com nossos amigos. Lá é totalmente diferente, porque são várias culturas. A gente tem que adaptar isso também. Cada pessoa tem a sua forma de viver, de ver o caminho, e você tem que respeitar as pessoas, né? Você tem que respeitar as diferenças que você encontra lá. E essa zona de conforto, no começo, assusta um pouquinho também a gente. Mas depois que você abre seu coração, abre sua mente, fica tudo mais fácil. Dificuldade que eu encontrei no caminho foi porque depois ainda faltavam uns 400 quilômetros e eu com tendinite. Então isso foi muito difícil porque doeu muito, eu tive que procurar médico. E a tendinite, ela serviu também para eu conhecer meu corpo, porque no começo do caminho a gente quer acelerar o passo. Porque, como eu disse, a questão física, você acha que o caminho é físico. Então eu vou andar 30 quilômetros, 35, 40, o que eu conseguir. Aí, depois que você aprende que o caminho, que ele se torna para dentro de você, que ele vem com uma rapidez muito grande para o espiritual, mais para dentro. E até nisso eu aprendi com a tendinite, porque eu falei, agora eu vou diminuir meu ritmo, porque ele não é físico. Isso é tudo compartilhado, e é compartilhado de uma forma com amor. Não é aquela coisa que eles te emprestam uma pomada, não, um remédio para você tomar, eles te dão, mas é tudo compartilhado, e compartilhado com muito amor. E isso a gente traz para a vida da gente também, porque a vida é isso, é compartilhar. E aconteceu um dia lá, uma coisa interessante, que eu conheci um canadense, eu não esqueço o nome dele, Hugo. E o Hugo me contou uma história muito triste logo no terceiro, quarto dia de caminhada. Ele me contou que estava fazendo o caminho pelo filho que tinha falecido 3 meses depois da formatura. E ele me mostrou a foto do filho, um filho lindo com a beca. E isso me trouxe aqui, lembrando do meu filho, como seria difícil perder um filho assim. E ele me contou chorando e me perguntou se eu tinha filhos. Eu mostrei a foto dos meus filhos para ele no celular. E ele achou lindo meus filhos e chorou muito esse dia, me contando essa história. Eu fiquei muito emocionada, chorei muito com ele também, me reportando, né, aqui para a minha realidade, imaginando se eu estivesse no lugar dele, como seria, né? E aí no outro dia aconteceu uma coisa muito interessante também, porque quando eu cheguei no albergue eu encontrei com ele. E aí esse dia eu fiquei um pouco triste, estava olhando para ele ali muito triste também na cama, e não sei porquê, me deu um sentimento assim de tristeza, e eu comecei a chorar ali deitada. E ele foi e veio até mim, sentou na minha cama
e fez um sinal assim para mim, que era para me deitar no ombro dele. E a gente fica assim, meio que constrangida, tímida, né? E ele fez de novo um sinal para me deitar. E eu deitei no ombro dele. Quando eu deitei no ombro dele, ele passava a mão no meu cabelo e passava a mão no meu rosto e chorava comigo, sem saber por que eu estava chorando. Então compartilhou comigo o meu choro, sem saber o porquê. E isso me comoveu demais. E depois ele pediu para ver a foto dos meus filhos, porque ele viu que estava a tela aberta do meu celular. E eu estava, acho que chorando de saudade dos meninos. E aí ele pegou o meu celular e beijava meus filhos, que ele nunca tinha visto, que não, né? Então essas coisas assim comove muita gente. E o caminho, ele é o tempo todo assim. É o tempo todo a gente se comovendo um com os outros, chorando com os outros e ouvindo essas histórias um dos outros e é o tempo todo assim. E aí é que eu penso, por que a gente não faz isso aqui? Por que a gente não para mais para ouvir as pessoas? Às vezes as pessoas tão próximas a nós, elas não querem nada, querem um abraço, apenas um abraço. Por que a gente não faz isso? Aí quando você chega na catedral, é uma coisa que eu não sei explicar, porque é mágico demais. A cidade, ela é mágica, é uma cidade que tem uma energia muito positiva, uma energia maravilhosa. Ali você chega, você encontra as pessoas que você caminhou durante alguns dias, você encontra pessoas que você encontrou no começo e nunca mais viu e você encontra em Santiago. Aquele momento de alegria, de você abraçar e você falar, cheguei em Santiago. É uma sensação de dever cumprido, mas é muito mais do que isso. É uma leveza, sabe? É uma leveza de alma, uma leveza de... Você fala, poxa, eu consegui chegar aqui, mas não é aquela sensação... Sabe, igual quando a gente está participando de uma maratona, de que eu cheguei e venci, não, ela não tem esse sentimento, pelo menos para mim não. Foi um sentimento de tranquilidade, sabe? Eu chorei muito quando eu cheguei lá, eu chorei muito, eu chorava, aliás, eu chorei, acho que uns 3 dias sem parar. E aí encontrei uns amigos lá e eles... falaram, vou tirar umas fotos aqui agora, e tirei muitas fotos na catedral, e eu falei, eu quero assistir a missa. E eu assisti a missa com aquele botafumeiro, que é uma simbologia que existe lá, que é uma coisa maravilhosa. O canto é lindo, a palavra é linda, e foi exatamente o que o padre falou durante a missa, que tinha mais de 500 peregrinos esse dia, as pessoas sentadas no chão, tinha gente para todo lado, e ele falou que o nosso caminhar ia começar quando nós chegássemos nos nossos lares. E isso ficou gravado na minha cabeça, e é exatamente isso. E aí eu fui para a fila, peguei a Compostela, e aquilo te dá uma sensação muito boa também, porque lá eu fui muito bem recebida quando eu entreguei os meus passaporte de peregrino, que estavam todos carimbados, desde San Jean, aquela coisa enorme, né, com tantos carimbos, e ela me perguntou, você saiu de San Jean? Eu falei, foi. E ela perguntou, por que você está fazendo o caminho? Eu falei para ela, porque um recolhimento, e espiritual também, por questão espiritual, e um recolhimento, e ela me deu os parabéns, e me deu a Compostela. E depois de Santiago tem um lugar que chama Finisterre, que as pessoas falam que a maioria dos peregrinos que vão fazer o caminho, eles vão ao Finisterre, ou vão caminhando, ou vão de ônibus, ou vão de táxis, porque lá existe uma simbologia, porque é uma cidade à beira-mar, e tem o farol, e as pessoas ali, elas queimam as roupas que foram usadas durante a caminhada ou lançam ao mar. Eu lancei ao mar. E ali parece que você
como eu disse, é uma simbologia. É como se você deixasse as coisas, sabe, ali. Você joga, você lança ao mar ali as coisas que você não quer mais, as coisas que tá ali. E eu fiz, como eu disse, eu queria fazer o caminho como ele é feito e fui até lá e fiz isso também. E senti bem em fazer isso e achei que foi válido, mesmo sabendo que isso é uma simbologia, sabendo que isso aí. Mas foi bom para mim, eu gostei de ter cumprido até Finisterre essa caminhada. Então ela terminou lá e depois eu voltei para Santiago, fiquei mais 2 dias e assim eu terminei minha peregrinação, muito feliz, muito grata por Deus ter me dado essa oportunidade. Eu agradeço a Deus todos os dias e lá eu agradeci a Deus todos os dias porque eu tomei essa decisão de ir, eu fui só e eu não sabia o que me esperava. Por mais que eu li muito antes de ir, eu li vários livros, eu conversei com várias amigas que fizeram o caminho. Eu entrei para a associação, como eu disse, mas nada disso retrata o caminho de Santiago. Ele é muito maior do que tudo isso. E eu agradecia lá mesmo a Deus todos os dias, porque foi tudo que eu planejei deu certo, tudo. Eu não tive um problema com nada. E foi maravilhoso, sabe, ter alcançado isso da forma que eu alcancei. Eu agradeço a Deus, agradeço, como eu disse, que Deus, Ele foi meu guia, Ele foi meu cajado. E minha família, meus filhos foram os meus maiores incentivadores. E o apoio da minha família, dos meus amigos. E me sustentou muito lá também. Lá no caminho, ele é todo sinalizado por uma seta amarela. Só que lá eles não conhecem como seta, eles falam flecha. Então, ele é todinho assim, o caminho de Santiago. Às vezes a gente pensa que perdeu no meio do caminho, aí logo em seguida você vê essa seta amarela, que é o caminho de Santiago, é todo assim. Ou é numa pedra, ou é num pedacinho de madeira, ou numa árvore. Ele é todinho assim, com essa seta amarela. Esse é o caminho das estrelas. Terminando o caminho de Santiago, eu não percebi que existe uma nova Elzira, na verdade. O que existe, que eu quero passar para as pessoas que vão assistir esse vídeo, para os meus filhos, para minha família, para os meus amigos. Eu quero passar é que existe o amor, é que existe a solidariedade, é que existe a generosidade, que existe o carinho e que existe o caminhar para a vida toda. E o caminhar é isso. É isso que eu quero passar para os meus amigos, que às vezes a gente, na tribulação do dia a dia, nós deixamos de enxergar isso. E é simples. A gente precisa de colocar em prática. A mensagem que eu tenho é essa, é simples. Como o caminho de Santiago deve ser. Olha.